dia 24 de janeiro, eu completei 21 anos de casado para a glória de Deus. Olha aí, gente, meu Deus. Pode aplaudir a Jesus aí. Carlinha, pega esses aplausos aí também, porque 21 anos de casado para a glória de Deus. Essa mulher é uma santa, gente. Meu Deus do céu. Glória a Deus por isso. Se você perguntar para ela, Carlinha, qual é o segredo de permanecer 21 anos de casado, ela vai bater na ponta da língua, é só não separar. A receita é essa, Juninho. A receita de permanecer casado é não separar. Então vira para quem está do seu lado e fala, é só não separar. É isso aí, graças a Deus. E também, pastor Edno e pastora Soninha fizeram aniversário de casamento. Foi que dia? Quarta-feira. Quantos anos de casado? De casado. 31 anos de casado, meu Deus, estão na minha frente aí, graças a Deus. E aí eu viajei hoje, na verdade viajamos na quinta-feira, e aí íamos ficar até mais tarde, acabei vindo antes do que desejava, imaginei pegar trânsito, e aí cheguei cedo em casa, já tinha colocado os irmãos para pregar, falei, cara, eu sou crente, e crente vai na igreja, né? Mas hoje vai ministrar conosco aqui, pastora Soninha, vem para cá, pastora Soninha, que hoje está completando mais um ano de vida. É isso aí. Vamos cantar parabéns para ela, gente? 1, 2 e 3. Meu Deus, caramba. Aí, a vida, hein? Glória a Deus, pastora Soninha. Isso aí. Graças a Deus. E a gente comprou uma lembrancinha para ela, vem para cá. Pastora Viviane vai estar trazendo a lembrancinha dela. Olha aí, gente, que bacana, hein? Glória a Deus, isso aí. Glória a Deus pela sua vida. Isso, receba a nossa gratidão. Carlos, você não fez a nota do parabéns, eu percebi na hora que o pessoal estava cantando aí. Olha aí, receba a nossa gratidão aí. Isso, glória a Deus. Isso aí. Pastora, segura para ela. Pastora Claudinha também. Pastora Claudinha tá aí de Mateus? Ela fez aniversário essa semana. Cadê o presente? Pega lá o presente. Isso, ela tá aí, gente? Não tá? Então me dá aqui. Tem alguém fazendo aniversário hoje? Tem fazendo, se tiver, vai ganhar agora, mas tem que ser hoje. Aqui, ó. Café com Deus Pai 2025. Meu Deus, hein? Tem que ser hoje. Soninha já ganhou dela. Ninguém tá fazendo aniversário. Foi ontem. Fez ontem. Olha aí. Vai fazer amanhã. Fez ontem? De casamento? Tá com a certidão aí? Só pra gente. Tô brincando, vai ganhar, vem pra cá, olha aí, ó. Graças a Deus. Ó, Café com Deus Pai 2025, na nossa store você pode adquirir, tá certo? Chegou muito material, parabéns, Deus abençoe vocês, viu? Quantos anos? 24. Qual é a receita para poder não separar? É não separar, então. Pastora Soninha. Glória a Deus, gente. Vamos orar por ela. Estenda sua mão para cá, mesmo assentado. Senhor, louvamos o teu nome pela vida da tua filha, Sônia, e que hoje completa mais um ano de vida. E pedimos que o Senhor continue sendo com ela. Que as tuas ricas e poderosas mãos estejam sobre ela. Que as tuas bênçãos sem medida continuem alcançando a tua filha. Que ela possa, ó Deus, nesse novo tempo, nesse novo ciclo, nessa virada de idade, receber do Senhor tudo aquilo que ela tem colocado diante de ti no secreto, aquilo que só o Senhor vê, só o Senhor ouve e só o Senhor conhece. Assim como Davi disse no Salmo 37:4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A tua filha tem agradado o Senhor e por isso nós pedimos que o Senhor conceda cada um dos desejos do coração dela. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que alegria poder estar aqui com vocês nessa data tão especial, não é, amados? Mais um ano de vida na presença do Pai Celestial. Nessa manhã eu tive o privilégio de falar com o Pai e agradecer a Ele, né? E verdadeiramente dizer obrigada, Senhor, porque o Senhor me escolheu. Obrigada, Senhor, porque eu sei de onde eu vim, eu sei aonde eu estou e eu sei para onde eu vou.
Amém, queridos? Essa certeza e essa confiança no nosso coração precisa queimar todos os dias. Nós precisamos entender verdadeiramente quem nós somos em Cristo Jesus. Esse mês é o primeiro mês do ano. Eu estou falando com muita naturalidade, porque eu acredito nisso, tá, amados? Esse mês é um mês profético. É um mês que está começando o ano de 2025, hoje é o dia 26, e nós temos boca abençoada, e nós cremos no Deus do impossível. Então já começa a noite declarando: a minha história vai mudar em 2025, porque eu vou tomar decisões que vão fazer Deus ser tocado. Como que eu toco no coração de Deus? Como que eu posso tocar nas vestes do Senhor? Sabe como que eu toco na orla do Pai? Quando eu tenho intimidade com o Senhor, quando eu me relaciono com Ele. Eu só posso ser íntima de alguém se eu me relacionar com Ele. O lugar de se relacionar com o Pai não é somente a casa dele. Meu marido falou assim: acalma, Sônia, fica tranquila, essa é a casa do seu Pai. Aleluia. Isso tranquilizou o meu coração, porque a gente fica preocupado. Vocês são os filhos do Pai e vocês precisam receber o melhor do Pai. E nós viemos nessa noite para cultuar o Senhor, para engrandecer ao Senhor, para tomar decisões em nossas vidas, para que possamos romper, para que nós possamos chegar perto do propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. O ano de 2025 vai ser um ano de romper. O ano de 2025 vai ser um ano de avançar. O ano de 2025 vai ser um ano que eu vou me quebrantar. O ano de 2025 vai ser um ano que eu vou confessar mais os meus pecados. O ano de 2025 eu vou me quebrantar de forma a qual eu vou confessar dos meus pecados. Eu vou me arrepender e eu não vou mais praticá-los. Quando a gente entende que nós somos filhos de um Deus que deu um único filho para morrer na cruz do Calvário, por amor à minha vida. Por esse motivo eu celebro mais um ano de vida, somente porque Ele me escolheu. Eu poderia celebrar, mas em outro lugar. Quando eu lembro, amados, da onde eu vim, eu paro e falo para o meu Pai: obrigada, Senhor, porque o Senhor me encontrou. Você que está aqui nessa noite, você um dia tomou uma decisão, e a decisão a qual você tomou foi se encontrar com um Deus Todo-Poderoso, fazer uma aliança com Cristo. Mas como é que você está vivendo mediante a decisão que você tomou? Está aqui, o poder da atitude. Esse tema que foi gerado no coração do pastor nos impulsiona a tomar atitudes que possam mudar a nossa história. Mas você é mais um na multidão? Ou você é aquele filho íntimo do Pai, que tem sensibilidade para ouvir a voz do seu bom pastor? Eu quero declarar e profetizar nessa noite que os tampões vão sair dos teus ouvidos, que as escamas cairão dos teus olhos e a sua identidade será forjada em Cristo Jesus em 2025. Ezequiel 47 fala sobre as águas. Muitas das vezes nós cristãos estamos acostumados a permanecer com a águazinha no tornozelo. Aí aumenta mais um pouquinho, tá bom. Já estou orando mais um pouquinho. Já estou jejuando mais um pouquinho. Aí vem até o joelho. Tá bom. Amados, qual é a medida do seu relacionamento com o Pai Celestial? Tome uma atitude em 2025.
Se posicione diante desse Deus que muda a história. Entenda verdadeiramente quem é você em Cristo Jesus. Uma identidade restaurada e forjada com o caráter dele. Homens e mulheres sensíveis à voz do Espírito Santo. Para verdadeiramente, ao renovar a sua aliança, dizer para o Senhor: eu vou ler para vocês a oração que eu fiz no dia 1º de janeiro. O que eu pedi para Ele. E quando eu ouço a ministração do poder da atitude, eu lembro, eu preciso tomar atitudes. Eu preciso fazer o que papai quer. E às vezes determinadas atitudes que nós precisamos tomar, nós não temos convicção e certeza que é da vontade de Deus. E nós ficamos inseguros daquilo que vamos precisar fazer para nós vivermos aquilo que Deus tem para nós como propósito. Qual é o propósito que Deus tem na sua vida no ano de 2025? É ficar com águazinha até o seu tornozelo? Até o joelho? Ou até a cintura? Por que você não aprende a entender o que Deus quer de nós nesse tempo tão difícil, onde a igreja entrou no vício de escândalo? A cada tempo a igreja de Cristo tem sido atacada. Eu não posso nem ficar com águas na cintura. Eu tenho que pedir água a transbordar. Porque quando tem água a transbordar sobre a minha vida, eu tenho para mim, eu tenho para dar. Eu posso ajudar o meu irmão que está caído. Eu posso ajudar a minha família que precisa de salvação. Eu posso ajudar os meus amigos que estão passando por crises emocionais. Eu posso ajudar. Porque eu não tenho águazinha no tornozelo, nem tampouco no joelho, e nem tampouco na cintura. Eu pedi para Deus para transbordar, porque eu tenho para mim e eu tenho para dar. Ei, irmãos, você que pediu para vir no culto de 18, tá? Eu não tenho culpa, não. Poderia ter vindo de 10. Foi pastor Juan. Não sei como é que foi o pastor Juan. Meu marido participou. Amor, foi bênção. Aí eu falei assim, nem fala nada. Porque se eu ouvir o pastor Juan, posso querer copiar ele. Aí eu vou perder a minha autenticidade. Você é assim, querido? Você se compara com o outro? Você quer ser igual ao outro? Ou você tem a sua identidade forjada em Cristo Jesus? Independente do outro que goste de você ou não, você tem que ser você. Você tem que ser autêntico. Você tem que ser original. E aí quando eu entendo que a minha identidade está forjada em Cristo, eu não posso agradar a todos. Eu tenho que agradar somente ao meu Senhor. Então para isso eu sou original, eu sou autêntica por onde eu passar. E aí eu te pergunto, você sabe quem é você em Cristo Jesus? O ano de 2025 é o ano de restaurar a sua identidade. É de vocês trazerem uma identidade forjada em Cristo Jesus. Porque você não vai dizer amém para tudo. Você só vai dizer amém naquilo que o Senhor falar ao teu coração. Porque que a igreja tem caído? Porque o homem e a mulher têm perdido a sua identidade. Porque ele não sabe quem ele é. Procure ser um filho, aquele apaixonado pelo Pai Celestial, que procure se relacionar com Jesus. O tempo mau vai bater a porta de todos nós. De todos nós. É uma enfermidade, é uma crise conjugal, é um problema na área emocional. Quantos transtornos que foram gerados desde 2020, aumentou de forma terrível. Qual é a crise que bateu a sua porta e que você não está sabendo o que fazer? Porque você está dependendo do homem para se alimentar? Porque o alimento está na palavra de Deus. E a nossa identidade, ela precisa ser totalmente identificada com a imagem do nosso Cristo. Eu preciso ser igual ao meu Cristo. Eu preciso ter atitudes parecidas com Cristo. Eu preciso ter uma conexão com Cristo para verdadeiramente o poder da atitude gerar em mim aquilo que Deus tem para este ano. Não vou pensar em 2026. Eu vou profetizar para 2025. Então, amados, a identidade restaurada de um cristão é aquela identidade
é aquele homem, é aquela mulher que se relaciona com Deus. Eu só consigo ser íntima de uma pessoa se eu me relacionar. Como que eu vou saber? Como que eu vou saber o que Fabiana gosta? Como que eu vou saber o que Fabiana não gosta se eu não me relacionar, se eu não tiver intimidade, se eu não tomar café com Fabi, se eu não sair com Fabi, se eu não estiver perto de Fabiana? Ei, não tenha em 2025 um relacionamento raso com seu pai. Toma uma atitude de se relacionar com seu pai de forma coerente, sabendo que ele é pai e que ele ama os filhos que se relacionam com ele. Ei, se apaixone por Mateus 6,6. É no secreto que tudo é gerado. É ali que você chora, é ali que você clama, é ali que você pede perdão, é ali que você confessa seus pecados, é ali que verdadeiramente você tira a sua máscara e você diz para o Senhor: ei Senhor, eu sou vulnerável, eu sou fraca demais, eu sou débil, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. É no secreto que tudo é gerado. Mas para isso eu não posso me contentar com águas no tornozelo. Eu tenho que buscar águas a transbordar. Porque quando eu tenho para a água transbordar, eu tenho para mim e eu tenho para dar. Não é somente sobre nós, é sobre o próximo também. Como é bom nós podermos ter para dar. Amém, queridos? Isso foi a introdução. Posso ir embora, pastor? Não. Sei para que o pastor veio, gente. Pensei que ele ia estar lá curtindo com Carlinha, né? 21 anos. Casamento é coisa importante, né? Eu fiz 31 anos e confesso para vocês, se tivesse que casar de novo, eu casaria com o mesmo homem e teria os mesmos filhos. É extraordinário a história de uma família. É muito lindo quando o homem e a mulher entendem verdadeiramente o que é uma família e como eu preciso lutar para que essa família fique firme até a volta de Jesus. Um dos grandes ataques que nós temos visto no tempo atual é a área familiar. Como que o casamento tem sido atacado. Inclusive eu até pedi autorização a um casal, nem sei se eles vão ver esse vídeo. Eles têm 2 filhos, 2 meninos, e depois eu vou contar um testemunho muito forte e como que a gente entende que a sociedade, ela detesta a família. Como que a sociedade, ela abomina as ações corretas. Como que a sociedade oprime a verdade. Mas esse testemunho eu vou compartilhar com vocês para edificar a vida de todos que aqui estão. Amém, querido e queridas. Vamos começar na palavra de Deus. Está no livro de Esther, capítulo 4, do verso 14 ao verso 17. Eu esqueci de dizer o tema, né, gente? Baseado, né, no poder da decisão. O tema é o poder soberano de Deus através das ações humanas. Independente das nossas ações, a soberania do Senhor sempre vai prevalecer. Esther capítulo 4, verso 14 ao verso 17 diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe será para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, a jejuar por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther ordenou.
Esther e Mordecai, seu primo, viviam na cidade real de Susã, que havia sido o importante centro político, cultural e religioso durante séculos. No tempo de Esther, era uma das capitais de um vasto império. As ruínas de Susã se encontram hoje em Irã, perto de sua fronteira com o Iraque. Amados, Esther era uma mulher órfã, foi criada pelo seu primo Mardoqueu, judia. Esse tempo aqui, a Esther teve que se posicionar mediante tudo que estava acontecendo. Existia um rei. Esse rei, gente, quando você começa a ler a história, eu particularmente gosto muito de ler a história e entrar, né, nesse lugar. Esse rei, essa época, a cultura da época, nos remete ao entendimento da lei, né? O Velho Testamento é a lei, o Novo Testamento é a graça. Hoje a gente banaliza a graça. E a lei da época, ela era seguida à risca. Ela era respeitada. E o rei Assuero, né, era um tempo que ele, como todos da época, faziam banquetes. E naqueles banquetes durante o período de 7 dias. E ali eram bebidas, né? E ele fazia um convite a todos, não somente os grandes, mas os menores. E nessa grande festa que ele fez, ele pediu a presença da rainha, a rainha Vasti. E essa rainha, ela se negou a estar presente nesse banquete. Isso era motivo de vergonha. E o rei Assuero ficou muito aborrecido, indignado. E logo após o ocorrido, ele se reuniu com seus conselheiros e ali eles entenderam que ela teria que ser punida, porque ela estava quebrando, ela estava prejudicando o rei, ela estava envergonhando, ela estava humilhando o rei, mediante ela não querer comparecer no banquete a qual o rei ofereceu para todos. E naquele momento, quando a Vasti, ela é excluída, ela é retirada, eles logo tomam a providência de enviar uma carta para comunicar a todos que essa mulher tinha, o que ela tinha feito e a punição a qual ela teria. Justamente porque você vai observar, ao fazer a leitura do livro de Esther, que é só 10 capítulos, é um estudo pequeno, vocês estudem porque vai te edificar. Quando você entende que a rainha Esther não estava ali na época, porque a Vasti, ela sai, e aí começa esse processo, todos foram comunicados o que a rainha tinha feito, e logo após o rei solicita que convoque todas as moças virgens e de boa formosura, de boa apresentação. E quem é que foi chamada? A judia. A Esther era uma mulher bonita, formosa, simpática e virgem. A Esther, ela foi escolhida com mais 7 mulheres. Elas passaram por um processo que toda mulher gostaria de passar. 12 meses, passando por um cuidado especial. 6 meses ela era tratada com um determinado óleo. Os outros 6 meses ela era tratada com ervas, para que a sua beleza ficasse mais ativa. E com todo esse tratamento houve a escolha. E a Esther foi agraciada por conta da sua beleza. Ela foi escolhida para ficar no lugar da rainha Vasti. Amado, quando a gente faz leitura, tudo vai se encaixando. A rainha, a Esther estava no lugar certo, na hora certa, com o povo certo. Ela entrou para o palácio e ela foi reconhecida e ela foi agraciada por conta da sua beleza. Quando a Esther entra no lugar da rainha Vasti, ela já está posicionada para viver uma nova história. Às vezes o Senhor nos leva para determinado lugar e nós não entendemos qual é a história que Deus quer contar para nós. Quando nós tomamos atitudes corretas diante daquele lugar que o Senhor nos leva, diante daquela situação que nós estamos vivendo, diante daquilo que é um cenário muitas das vezes para nós não entendido, mas o Senhor, quando colocou Esther naquele lugar,
porque como foi que aconteceu essa rainha ter desistido, não participar daquele banquete? Ela sabia, se ela não participasse, que ela seria punida. Como que isso aconteceu? Aí você já pode ver a ação soberana de Deus. Deus já movimentando céus e terra a favor de um povo. Naquele momento que ela começa a ficar, quando ela vai para esse lugar, aí começa uma nova história. Mordecai, ele ficava sempre na porta do palácio, tomando conta e observando, tomando conta da Esther, e ao mesmo tempo observando tudo. Não chamo Mordecai de fofoqueiro, mas de um homem atualizado, ao ponto de tomar conhecimento que existia dois homens que estavam tentando matar o rei. Logo assim que ele tomou conhecimento, ele avisou a Esther, e chegou ao conhecimento do rei Assuero que teria uma tentativa para matá-lo. Mardoqueu foi entendido como um homem bom, e ali ele foi considerado uma pessoa que precisava ser agraciada com um prêmio de alguma forma, mas nada foi feito. E aí, às vezes a gente entende que não recebemos um agrado da parte de Deus no momento que a gente acha que precisamos, acha que somos dignos de receber, e o Senhor não nos dá naquele tempo, o Senhor não nos abençoa naquela hora, mas Ele guarda o momento certo e a hora certa para reconhecer aquilo que nós carregamos, porque Ele sabia quem era Mardoqueu. E no tempo certo, ele deu honra a quem precisava receber honra, a quem era digno de honra. Mediante o ocorrido, Mardoqueu foi considerado um bom homem. Caminhou-se depois com uma atitude não muito adequada. Amã era o ministro do rei Assuero, e Amã começou a observar as atitudes do Mardoqueu, e não era adequada. Mardoqueu era um judeu, e ele não era um homem educado, ele não se prostrava diante do Amã. Mediante essa atitude dele, Amã tomou uma ira, uma raiva, um ódio tão grande do judeu, que começou a fazer um movimento querendo destruir todos os judeus. E ele conseguiu fazer a cabeça do rei Assuero, trazendo para o rei Assuero o seguinte entendimento: esse povo precisa morrer, porque eles não estão a favor das suas ordens, eles não consideram aquilo que o Senhor carrega, eles não respeitam aquilo que o Senhor é. Estou usando a minha linguagem do tempo atual. E aí o que foi que aconteceu? O rei deu um mandato, liberou uma carta e avisou a todos que todos os judeus teriam que ser mortos. Imediatamente houve um desespero mediante o povo judeu, e Mardoqueu se entristeceu e ficou enlouquecido com aquela situação. Colocou roupa de saco, ficou em frente ao palácio, chegou ao conhecimento da Esther que ele estava com roupa de saco, e lá Esther mandou enviar roupa para ele. Ele não aceitou, ele estava desesperado porque o povo judeu seria morto, porque Amã tomou esse posicionamento. Essa é a história aonde eu trouxe esse texto que nós meditamos. Quando Mardoqueu leva ao conhecimento da Esther que precisava fazer alguma coisa a favor daquele povo, e aí ela diz: levanta um povo para orar, para jejuar por mim. 3 dias sem comer e sem beber. A atitude daquela mulher, mediante aquela situação que poderia exterminar, acabar, destruir com todo o povo judeu, ela toma aquela posição, entendendo que a atitude a qual ela ia tomar ia acontecer alguma coisa. Ela poderia até morrer, porque não poderia estar de frente do rei. Mesmo ela sendo a rainha, na época não dava esse direito. Para ela chegar até o rei, ela tinha que ter autorização do rei. Mas a atitude de Esther para ganhar a salvação, a libertação do povo dela, fez ela ser uma mulher totalmente ousada.
E é o que nós precisamos. Às vezes nós precisamos tomar atitude na nossa vida, que precisamos colocar a ousadia na frente, mesmo que venhamos correr risco de vida. Mas eu preciso tomar decisões que vão comprometer até mesmo a minha vida, por conta daquilo que Deus tem como propósito. Ei, ela não tomou uma atitude simplesmente por tomar. Ela não foi direto às suas emoções e ficou tão desesperado como Mardoqueu, como seu primo. Ela simplesmente pegou e fez o quê? Se reuniu com as suas servas e direcionou a Mardoqueu a botar o povo para orar por ela e jejuar por ela. Tem atitude na nossa vida que nós precisamos fazer uma conexão com Deus para saber se é exatamente aquela decisão que eu preciso tomar. Muitas das vezes tomamos atitude nas nossas emoções, na nossa emoção, e aí o resultado não é bom, porque nós não entendemos o que é ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Qual é a atitude que você precisa tomar? Qual a atitude que você precisa tomar, que você não sabe o que fazer, e Deus está com a boa mão dele sobre você para derramar as bênçãos ao qual você precisa, seja qual for a área que você está vivendo, seja a área financeira, seja o seu casamento, seja uma enfermidade que está assolando o teu corpo. Sabe que se essa atitude estiver conectada com o que Deus tem para você, ei, você vai vencer. Você vai vencer. A Esther, ao tomar a atitude de jejuar e de orar e colocar diante de Deus essa petição, ela foi até o palácio. E quando lá chegou, o rei se agraciou com a presença dela. Eu fico a imaginar que não era somente a beleza, a formosura dela. Eu fico a imaginar que havia algo diferente na Esther. Eu fico a pensar como Deus estava agindo a favor da Esther mediante a imagem dela. Muitas das vezes a nossa presença, somente a nossa presença faz a diferença. Pelo aquilo que carregamos, por aquilo que nós somos diante do Deus ao qual servimos. As pessoas olham para nós e nos vê seres diferentes, mediante atitudes a qual eu tenho de me separar, de me guardar, de me proteger, para que verdadeiramente eu seja imagem e semelhança de Deus. Como eu preciso ter essa sensibilidade. Esther não pensou duas vezes. Quando o rei vê aquela mulher, pergunta para ela o que ela quer. Ele estava tão encantado por ela, que ele falou: fala minha rainha. A metade, aqui queridos, eu achei incrível essa parte onde ele fala justamente o quanto ela era importante para ele. Sabe quando a Bíblia foge e tira você daquela página? Mas amém, vamos dar uma puladinha, daqui a pouco eu volto. Amados, mediante esse poder da decisão de Esther, Deus começou a movimentar céus e terra a favor daquela situação. E nesse momento, Deus já estava trabalhando em outras áreas. É assim que Deus faz comigo e com você. Ele já estava movimentando os céus e terra a favor daquela situação. Ele não ia deixar aquele povo morrer. Às vezes nós estamos vivendo uma situação em nossa vida, a gente está achando que tudo acabou, e Deus está movimentando os céus e terras em outras áreas, nos favorecendo, e nós não sabemos esperar o tempo de Deus, porque nós somos acelerados. Nós não temos direito de acelerar o processo de Deus, porque nunca vamos chegar no propósito que Ele tem para nós quando nós aceleramos. O tempo do Senhor não é o nosso. O Kairos de Deus não tem nada a ver com o nosso Cronos. E eu preciso verdadeiramente esperar o Kairos de Deus bater com o meu Cronos para eu entender aquilo que Deus está fazendo a meu favor.
Nesse momento, Amã já estava construindo, por ódio daquele povo, dos judeus, ele já estava construindo uma forca para matar Mordecai. E nesse momento que Esther marca uma reunião com o rei, e junto com Amã, ali acontece o grande milagre. A Esther denuncia o ato a qual o Amã estava praticando. E o Senhor honrou Mardoqueu. O Senhor deu ordem a Amã para que verdadeiramente pudesse honrar, colocando ele no cavalo a qual ele usava, colocando ele a coroa que ele usava, colocando as vestes que ele usava, e fez Amã passear com aquele homem na cidade, mostrando honra para Mardoqueu. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, nos honrando mediante a vida a qual nós vivemos. Mas nós precisamos esperar o tempo de Deus e não acelerar aquilo que não precisa ser acelerado. Precisamos aguardar, porque Deus está movimentando os céus e terra. A atitude, ela precisa vir no tempo certo e na hora certa. Eu preciso estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E para isso eu preciso ouvir a voz do meu bom pastor. Esther estava verdadeiramente vencendo aquela batalha. Mardoqueu, ele foi honrado. Esther convence o rei de tudo o que estava acontecendo. E o rei dá uma ordem, manda matar Mardoqueu. A forca que Mardoqueu preparou para Amã, a forca que Amã preparou para Mardoqueu, serviu para ele mesmo. É assim que Deus faz comigo, com você. Sabe aquelas armadilhas que Satanás prepara para nós? É ele mesmo quem entra. São aquelas pessoas que se levantam contra nós mediante a situação a qual nós estamos vivendo. Mas o Senhor, ele toma conta dos nossos problemas. Ele cuida das nossas histórias. Ele quer transformar a história dentro da própria igreja. Tem cristãos vivendo dentro da igreja, ainda padecendo, sofrendo, com crise conjugal e não sabe o que fazer, com crise financeira e não sabe o que fazer, com transtornos na área emocional e não sabe o que fazer. Deus está movimentando céus e terra a seu favor. Tudo contribuía para aquele povo ser destruído, mas Deus não permitiu. Mediante uma atitude que essa mulher teve, ela se prostrou diante de Deus, ela entregou, ela jejuou, ela orou, ela usou as armas certas para ter a certeza daquilo que ela precisava. Ela precisava de ousadia para entrar na frente daquele rei e fazer o pedido a qual ela precisava fazer. Ei, amados, qual a atitude que você precisa tomar na sua vida para viver uma nova história? Qual é a atitude que você verdadeiramente precisa praticar para você viver uma nova história? Ruth poderia ter deixado o povo dela de lado, mas ela ouviu a direção do seu primo. Ela só falou que era uma judia no final. Ela ficou todo o tempo dela obedecendo a direção do seu primo, em silêncio, não revelando verdadeiramente quem ela era. E no tempo certo, na hora certa, ela fez a revelação e deu tudo certo, porque Deus, ele cuida de tudo. A mulher hemorrágica, ela tomou uma atitude. A mulher hemorrágica vivia 12 anos enferma, e quando ela toma uma atitude em tocar a orla de Deus, ela não tocou sã, ela estava doente. Foi uma mulher doente que tocou na orla de Jesus. Foi uma mulher doente. E por que essa mulher doente tocou na orla de Jesus? Porque ela estava viva. Talvez você esteja com alguma enfermidade, seja no corpo físico ou seja na alma. Você precisa tocar, ter uma atitude de fé e tocar na orla de Jesus. E quando ela tocou na orla de Jesus, saiu virtude. Aquela mulher enferma, ela foi curada. Como que eu posso fazer para tomar essa decisão e tocar na orla de Jesus?
dentro das atitudes que eu preciso tomar, existe algo muito importante e interessante que Deus falou ao meu coração. Foi quando Abraão, ao caminhar com seu sobrinho Ló, ele precisou também tomar uma atitude. Os dois se enriqueceram. Eu vou fazer um pequeno resumo, está lá no livro de Gênesis. Os dois se enriqueceram e nesse processo os pastores estavam brigando entre si. Os dois tinham a mesma visão quando começaram e depois trocaram. Cada um estava com uma visão. Abraão tinha uma visão de fé e Ló não. E ali ele precisou desconectar. Em 2025 você vai precisar tomar atitude. Muitas das vezes eu preciso desconectar de pessoas para eu alcançar o propósito que Deus tem na minha vida. Conexão com pessoas que me levem para perto do propósito de Deus. É uma atitude poderosa que eu preciso ter em 2025. Mas também, assim como Abraão, eu vou precisar desconectar de pessoas para eu chegar no propósito que Deus tem para mim. E está tudo bem. Não tem problema algum. O problema não é você e a pessoa, é o caminho que você vai começar a trilhar para você chegar aonde Deus quer que você chegue. É fechar um ciclo e abrir um novo ciclo para você viver uma nova história. Abraão e Ló precisaram se desconectar e está tudo bem. Quando eu entendo que em 2025 eu preciso ter uma atitude poderosa em Deus, para ver a soberania dEle, eu preciso ouvir a direção a qual Ele tem para mim. Este casal a qual eu compartilhei com vocês, eu pedi autorização deles, porque é bom nós trazermos coisas que estão acontecendo na nossa época, que é uma verdade que não tem como fugir. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. O diabo, ele veio com uma missão. Ele veio para matar, roubar e destruir. E o cristão, ele brinca de ser cristão. Muitas das vezes nós deixamos a desejar. E o diabo tem entrado nos lares para destruir os casamentos. E esse casal, eles foram, infelizmente, vítima de uma traição. Traição por parte da mulher. Não vigiaram. Essa mulher traiu esse homem. Mediante situação, esse homem tomou uma atitude. Mas esse homem tomou uma atitude de homem. Esse homem tomou uma atitude de macho. Esse homem tomou uma atitude de esposo. Ele liberou perdão para sua esposa. Essa atitude é poderosa em Deus. Essa é uma atitude que não é para todos os homens. Mexe na masculinidade, não é, irmãos? Liberar perdão é algo muito complexo. E mediante acompanhamento desse casal, toda a sociedade, todos os amigos, sabe o que fizeram com esse casal? Excluíram ele do meio. Começaram a olhar e julgar esse casal. Na semana passada, eu estava falando para eles, tenho construído, porque amados, construir uma casa é fácil. Reconstruir é muito complexo. Você colocar tudo no seu devido lugar. E esse casal, o homem que já tomou essa decisão de grande valor, ainda passa pelo processo de restauração, de reconstrução. Não somente ele, a sua esposa por sua vez está se permitindo restaurar o lar dela. Eu falei para ela: filha, o seu lar é um pedacinho do céu. E um pedacinho do céu tem que ter o quê? Tem que ter palavra, tem que ter louvor, tem que ter paz, tem que ter alegria, tem que ter harmonia, tem que ter amor. E ela começou a fazer um culto no seu lar. Os seus 2 filhos, os 2 meninos participam do culto. O seu esposo e ela levam a palavra, estudam a palavra e está reconstruindo aquele lar que foi quebrado com uma traição. Essa mulher tomou uma atitude inteligente.
uma atitude sábia em permitir construir o seu lar novamente. Mas esse homem está com grande dificuldade. Está com muita dificuldade de romper. E eu estava trazendo para ele uma comparação que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Amados, Jesus Cristo veio como homem nessa terra. Ele viveu momentos difíceis. Relata a Bíblia que ele ia para o cantinho para orar com Deus. Mas a Bíblia, ela não esmiuça, ela não traz para nós com riqueza de detalhes o que Jesus falava com seu Pai. Conjecturando, eu falo que ele deveria estar dizendo: Senhor, eu tenho que ser traído, eu vou ter que passar por tudo isso que o Senhor me diz. Ah, Pai, não quero passar não. Quando você faz a comparação com Cristo, a pessoa logo diz: ah, mas ele era Deus. Lembrando que ele veio como um homem. Jesus sofreu, Jesus foi humilhado, Jesus foi crucificado, Jesus foi esbofeteado, Jesus foi traído. Mas tinha um propósito, para que Jesus vivesse tudo o que ele viveu. Ele nos deu direito de salvação. Ele nos deu direito de ter um encontro com o Pai. A adoção de Cristo para conosco através da cruz do Calvário não tem preço. Esse é um preço de amor muito difícil de nós entendermos. Não tem explicação. E eu falei para esse homem traído, eu falei assim: ei, não tem preço o que você está fazendo. Não tem preço o que você está fazendo. Você foi humilhado, você foi traído, você tem sido julgado, você está sendo excluído. Ei, mas você tomou uma decisão, uma atitude que vai mudar a história, vai mudar a sua história, vai mudar a história da sua esposa, vai mudar a história dos seus filhos. Essas crianças vão poder falar mais tarde: Pai, obrigada porque você não desistiu do casamento. Pai, obrigada porque você não desistiu da minha mãe. Obrigada, Pai, porque você não desistiu de nós. Quantos filhos têm gerado traumas internos gigantes que não sabem como sair, e na idade madura sofrem por rejeição, por maltratos de pais, por falta de atitude. E eu falei para aquele homem: a sua atitude é uma atitude honrosa comparada ao que Jesus fez. Jesus protegeu a humanidade, Jesus se sacrificou por causa de nós, e você está se sacrificando por causa da sua família. A sua atitude é uma atitude de honra. Parabéns, meu irmão. Ei, o que eu preciso fazer? Qual é a atitude, meu irmão, que você precisa tomar? Qual é a atitude? A ação soberana de Jesus a nosso favor não tem preço que pague. E muitas das vezes nós não valorizamos aquilo que Jesus fez por nós. Eu queria trazer para vocês a minha oração no dia 1º de janeiro, quando eu entendi verdadeiramente aquilo que eu precisava ser em 2025. É aquilo que talvez esteja muito distante de nós, porque nós somos humanos e nós não queremos isso. Nós queremos acessar somente a terra. Nós queremos somente tocar aquilo que a terra nos mostra. Nós precisamos aprender em 2025 a acessar os céus, saber o que o Senhor tem nos céus para nós, o que Deus tem para nós. Está tudo preparado. Ei, se conecta aos céus, se conecta aos céus. Saiba o que Deus tem para você. Ele quer contar uma nova história, mas você vai precisar buscar ajuda. Ei,
Você vai precisar se humilhar, talvez, contando a sua história para alguns, para poder receber a direção. Como exemplo desse casal, eles tomaram a atitude de pedir ajuda. Essa mulher está se disponibilizando em restaurar o seu lar. Esse homem está passando pelo processo e assumindo que a melhor atitude que ele tomou como homem foi dar o direito do perdão para aquela mulher. Olha, a minha oração, que eu gostaria que você também fizesse. Eu renovei uma aliança com Cristo dizendo o seguinte: Senhor, me faz ser mais quebrantada, conforme está no Salmo 51:17. Me faz confessar os meus pecados e não mais praticá-lo. Essa foi minha atitude. Me faz viver verdadeiramente o arrependimento genuíno em Cristo Jesus. Ora lá xerecantaralabás. Me faz ser grata pelas pequenas coisas. Me faz ter domínio próprio, conforme diz no livro de Gálatas capítulo 5. É o fruto do Espírito. São 9 atributos de Deus que está dentro de nós, que precisa ser ativado. E o domínio próprio é um deles, e falta muito dentro de nós. Falta dentro não, falta ser ativado por nós. Me ensina, Senhor, a ser parecida contigo, sendo íntima, me relacionando contigo, ao ponto de passar na rua e as pessoas olhar e falar assim: ei, essa mulher, este homem é diferente, porque as atitudes a qual ela toma faz ela ser parecida com Deus. Ora lá xerecantaralabás. Me ensina, Senhor, a tomar decisão de liberar perdão. Eu preciso, no ano de 2025, aprender a liberar perdão. São prisões, são pessoas que ficam prisioneiras em lugares que nós temos a chave e muitas das vezes não sabemos como usá-la. O liberar perdão não é um sentimento, é uma decisão, é uma atitude. Que nós possamos em 2025 viver essa atmosfera de quebrantamento. Que nós possamos em 2025 verdadeiramente ter uma atitude de quebrantamento, de arrependimento, de confissão dos nossos pecados, de não mais a prática, de ser valorizar a gratidão, ser grato em tudo. Ei, você que está aqui, levanta por favor, eu quero orar para finalizar. Eu quero pedir que você coloque a mão no teu coração. Assim como Esther, ela não temeu, ela não se preocupou que se tivesse que morrer tá tudo bem, mas ela tomou uma atitude de salvar o teu povo. Qual a atitude que você precisa para salvar a sua família? Qual a atitude que você precisa tomar para chegar perto dos propósitos de Deus? Ei, a melhor atitude é você ser imagem e semelhança de Deus, apaixonados por Jesus, procurar Jesus no secreto. Pai amado, Pai querido, aqui estão os meus irmãos, a tua igreja, Jesus, colocando a mão no seu coração. Eu quero te pedir, ó Deus, que os meus amados verdadeiramente entrem numa nova atmosfera, Senhor. Uma atmosfera do poder da atitude do quebrantamento, da atitude do arrependimento, da atitude da confissão dos pecados e não mais a prática, da atitude de ser íntimos do Pai, da atitude de procurar se relacionar com o Pai de forma que seja parecido com eles, da atitude de liberar perdão. Ah, Senhor, eu quero declarar e profetizar sobre a tua casa, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, uma nova atmosfera de homens e mulheres apaixonados por Jesus, de um homem e de mulheres que não vão mais aceitar água no tornozelo, vão matar a sua própria carne e vão adorar o Senhor em espírito e em verdade, que vão reconhecer, Senhor Jesus, a crucificação, que vão reconhecer a sua ação soberana
semana na cruz do Calvário, que vão reconhecer quem é o Senhor. Eu profetizo e declaro no ano de 2025 sobre essa igreja um ano de despertamento, um ano de compromisso com Deus, um ano de atitude, de viver o evangelho genuíno de Jesus, totalmente quebrantados, totalmente livres para lançar um novo tempo em suas vidas. Sejam livres para viver uma nova história. Sejam livres para se apaixonar por Jesus. Sejam livres para alcançar aquilo que Deus tem para você. Sejam livres, sejam livres. O Senhor te ama e Ele tem propósito. Sejam livres, sejam livres, sejam livres. Sejam apaixonados por Jesus. Sejam apaixonados por Jesus. Eu os abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Aleluia.